Começando mais uma análise para comigo e Eduardo, vamos analisar hoje a entrevista do Tite pós-jogo contra o Palmeiras, onde empataram de 0-0. Ele falou que foi um grande jogo, por o Cremar ser rápido, não ajudou muito a desenvolver o jogo do Flamengo, e o juiz podia ser um pouquinho melhor. Teve alguns lances lá, na minha análise, que o jogador do Palmeiras ia no corpo dos atacantes do Flamengo, principalmente Bruno Henrique, e dava um empurrão e o juiz não marcava falta. Então ficava muito difícil o Flamengo dominar a bola por causa desses trancos nas costas, quando o Flamengo tinha que virar um jogo de um lado para o outro, fazendo lançamento para o ataque. Então o juiz também errou muito. O Endrick fez faltas para ter recebido cartão amarelo e ter sido expulso, que ele vinha por trás, empurrava o jogador do Flamengo antes-jogo danado, e o juiz deixou o jogo correr muito. Ele falou também que a supremacia das defesas fez que o resultado seja 0-0. Foi um jogo de muita marcação, muita aplicação tática. Concordo muito com ele nesses aspectos. Ele falou da questão do Pedro de la Cruz não ter entrado. Foi por uma questão médica, aquilo que já tinha falado na entrevista anterior. Os médicos passam uma relação dele de jogadores que estão já esgotados fisicamente, que precisam de descanso para não ter uma lesão grave. E por isso que ele poupou De La Cruz e Pedro. Para mim foi certíssimo. Para mim tem que rodar, para mim tem que acumular muito esse empate, porque foi fora de casa. A torcida do Palmeiras comemorou esse empate com o Flamengo, para vocês terem ideia. Então, tem que fazer esse rodízio, sim. Agora tem um jogo quarta-feira contra a Bolívia. E o Flamengo vai ter que jogar com o time todo titular. Então o Flamengo deve poupar novamente domingo contra o Botafogo, que o jogo da Libertadores é muito importante. Ou o Tite for pro tudo ou nada, pega o Bolívia, Botafogo, e depois quando chegar na Copa do Brasil tá descansado no elenco. Aí fica a critério do Tite. Ele mesmo na entrevista brincou lá que é ele que decide quem sai ou não. Então ele sabe muito bem, tem o time muito bem na mão. Ele falou 4 jogadores que precisam descansar: o Pedro de la Cruz, Ayrton Lucas e Eric, que precisam de descanso. É a lista que ele tem de jogadores que vem jogando seguidamente e precisavam de descanso. Ele descansou o Pedro de la Cruz. O Vina, se não fosse o choque de cabeça, com certeza ele teria entrado nesse jogo contra o Palmeiras, e o Ayrton Lucas descansado. O Eric Puká, acho que ele está dando um ritmo melhor ao Alan, ao Gerson, que está vindo de contusões. Então ele está dando ritmo a esses 2 jogadores para substituir o Eric Puká. Com certeza, acho que um jogo Botafogo, o Eric Puká descansa um pouco. Foi que o jogo foi muito equilibrado e o resultado foi bom. Vamos para a próxima fala. Falou do De La Cruz e Gerson. Uma pergunta lá, que o De La Cruz entrou mais na frente com um ponto direita nesse jogo do Palmeiras, e foi falado que o Gerson e o De La Cruz vão fazer essa função de ser coringas no Flamengo, para jogar tanto como um meio amador, como um segundo volante, como um pontas. Então o Flamengo vai fazer rodar muito elenco. O Vitor Hugo mesmo já jogou na ponta direita, já jogou como meio, já jogou como volante. No último jogo sem ser do Palmeiras anterior, ele jogou na ponta direita, que foi contra o São Paulo. Ele tem feito esse rodízio. Isso aí vai acrescentar muito o Flamengo lá na frente. Os jogadores saber jogar em todas as posições de acordo com o esquema tático que ele tem. Vamos mais uma fala lá da entrevista. Foi falar da questão física. Aí o preparador físico do Flamengo falou: o jogo de futebol hoje está muito rápido, mudanças de direções muito rápido, com explosões muito rápido. Você vê mesmo Endrick joga no ataque do Palmeiras, voltou para marcar o jogador do Flamengo, e vice-versa. Teve jogador do Flamengo que teve que voltar para marcar. E quando isso, com muitos jogos, a performance cai. E explicando porque teve que poupar Pedro de la Cruz, foi por essa questão.
Te falo sobre o Abel, ele falou que o Abel já tem um bom tempo como treinador do Palmeiras, tem um time muito bem na mão, tá de parabéns por isso, que o Palmeiras não muda muito, eles jogam no 4-4-2, e ontem ele, no 4-3-3, desculpa, e ontem jogou no 3-5-2, ontem não, domingo, perdão. E para ele fala que está faz muito resultado muito bom para o treinador esse tipo de trabalho a longo prazo, que ele consegue trabalhar cada jogador a sua maneira, explorar o máximo de cada jogador, por conhecer bem cada peça que tem no elenco. Ele falou na questão de resultado, Jorge Jesus para ele é o cara simpatista, ele deixou meio que entendido isso, que o que Jorge Jesus fez de pontuação, de série de vitórias seguidas, é o cara ser batido. E ele está dizendo que cada jogo ele vai ajustando o Flamengo, vai criando a maneira dele jogar aos pouquinhos. Que vem a questão de lesão, a questão de jogadores vindo para o Flamengo, se acostumando com o Flamengo, então cada jogo ele está ajustando um pouco o time do Flamengo. Ele disse que o jogo também favoreceu o Palmeiras porque está adaptado no gramado. Agora eu ouvi dizer em outros canais que teve confusão em torno do estádio. Isso é um absurdo porque o Palmeiras mudou para a Aliança Parque, porque eles que ia ter mais segurança nesse jogo. Então, se teve tumulto na saída ou na entrada do jogo Flamengo-Palmeiras, tem que ver se tem alguma coisa filmada para ir contra o Palmeiras, porque é absurdo um jogo como esse eles não garantirem segurança ao Flamengo, já que eles mudaram de estádio, que seria em um estádio, todos para o estádio deles pós-show que teve lá. Então é um absurdo ter confusão na saída. Já tem o favor do campo sintético, que ajuda muito o futebol deles. E o motivo de ter trocado o estádio, a questão de segurança, e não ter segurança, segundo algum relato que eu tenho ouvido. O Flamengo falou que tem uma estratégia assim contra o Bolívia, e vão chegar em cima da hora lá. E vão criar uma estratégia para tentar vencer o Bolívia pela questão da altitude, que atrapalha muito o Flamengo, prejudica mesmo. Eu creio que o Flamengo vai estar chutão buscando o Bruno Henrique, a expressão física do Bruno Henrique nesse jogo contra o Bolívia, que é o único jeito assim, que o Flamengo pode igualar eles, porque com certeza eles vão usar, marcar pressão, fazer o time do Flamengo cansar. O Flamengo não vai conseguir dar toque de bola. O Flamengo tem que jogar um jogo posicional. E eu creio que, não sei se Tite vai ter tempo de separar esse jogo posicional para ter um toque de bola e chegar o mais rápido possível no ataque livre. Eu acho que o Flamengo vai ter que vender muito no primeiro tempo. O Flamengo conseguir abrir o placar e fazer um sistema defensivo, na minha análise, consegue ganhar esse jogo, mas é um jogo muito difícil pela questão da altitude. E o time do Bolívia falar que agora ele é do clube Manchester City, então ele já ganhou dois jogos e já não é aquele time mais bobinho que fora de casa tomava uma surra e tem de casa fazer o resultado. Então vamos assistir esse jogo, torcer que o Flamengo consegue fazer 1-0, 2-0 logo no início, quando o Flamengo tem pulmão ainda. Depois retranca e Deus ajude o Flamengo a ganhar esse jogo. Ele falou que o Palmeiras tentou muito um contra um, com o Endrick, depois com o Rony no segundo tempo, tentou individual. Ontem eu elogiei a dupla de zaga do Flamengo, Fabrício Bruno e o Léo Pereira, que um contra um ganharam todas. Então o jogo do Palmeiras tem muito a ver com isso. E o Botafogo também é um jogo muito parecido, que o Flamengo vai jogar no domingo, que é esse tipo de jogo com o Palmeiras. Tentou um contra um, jogo de toque de bola rápido, de velocidade. Então vamos ver como o Flamengo vai se comportar amanhã, quarta-feira, e domingo contra o Botafogo. Ele falou que o
foi uma rivalidade grande e é um jogo mais difícil, mas ele disse assim que cada jogo é difícil. Então, esse foi muito difícil, contra o Bolívia vai ser muito mais difícil e domingo contra o Botafogo vai ser muito mais difícil, porque o time vai cansando, o time, cada time que vem enfrentar o Flamengo vem com uma vontade maior. Você vê muito claro isso, com os times que jogam contra o Flamengo, por ser o elenco que tem, a torcida que tem, os times adversários jogam um pouquinho a mais do que normalmente joga. Isso para mim é muito nítido para mim. E por último, faltou falar do campo sintético, que é muito difícil de jogar. Realmente, quem joga na grama, ele falou que quando toca na bola, que tenta dar um passe mais longo, você sente muita diferença no gramado sintético para uma grama normal. Mas o Flamengo conseguiu o empate, seria a melhor vitória, teve chance com o Pedro, que tentasse um passe para Arrascaeta sair no gol. O Henrique também teve lance lá que tomou decisão errada, e tem muito a ver com a velocidade do jogo. Jogo muito corrido, muita velocidade, o campo corre muito. O Flamengo não conseguiu se adaptar ao jeito de jogar, achar esse espaço necessário para fazer o gol. Mas valeu muito o empate. Jogar contra o Palmeiras é um dos favoritos brasileiros. E esse empate conta muito. O Flamengo agora pega o Palmeiras em casa. Pode conseguir a vitória em casa, então esse peso fora de casa já matou. Pegou 2 jogos muito difíceis fora de casa, que é contra o Atlético Goianiense e Palmeiras, conseguiu uma vitória e um empate, somou ponto, isso que importa. No final do campeonato, que importa é quem fez mais pontos. Então vamos pontuando, isso que serve. Esse foi a Análise Fraca comigo, Eduardo. Até a próxima, se Deus quiser.